Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente nessa noite, servidores públicos municipais, sejam estes comissionados ou efetivos, membros dos sindicatos, senhores diretores, secretários, senhor prefeito municipal Jaime Cruz, imprensa, internautas, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente aqui de falar o que eu penso brevemente do trabalho dos vereadores, sobretudo da importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E uma das formas de fazer essa fiscalização é através de requerimentos de informação. E muito poucas vezes votei contra requerimento, porque eu já disse isso aqui, como princípio tenho que toda a informação solicitada ao Poder Executivo deva ser fornecida. E, obviamente, quando se faz requerimentos, como já houve aqui, requerendo informação que diz respeito a terceiros, a empresas privadas, tudo não cabe ao Executivo responder. Então, não faz sentido aprovar requerimento dessa natureza. Agora, eu creio que também que existem várias formas a gente buscar informação. A gente pode fazer um telefonema ao Executivo, ir até ao determinado departamento ou órgão do Poder Executivo, pode fazer por escrito um ofício, pode utilizar a lei de acesso à informação, tem várias formas. Não é necessário, muitas vezes, expor servidor, né, a situações vexatórias ou no mínimo constrangedoras, sem a menor necessidade. Muitas vezes algum erro de formalidade, né, não justifica essa exposição. Então eu votei contra um requerimento de informação hoje, já que foi colocado aqui, inclusive, o nome da servidora, senão eu não iria citar. É uma pessoa que está trabalhando na prefeitura, afastada no momento, em função de um grave problema de saúde, uma amiga nossa, quem conhece, uma profissional extremamente competente, uma ótima pessoa, tanto a vereadora Ana, que também conhece bem, passou por vários governos, ocupa um cargo de diretoria por vários governos de lados diferentes, de vertentes diferentes. E por que ficou? Justamente em função da sua capacidade, do seu conhecimento na área que atua, da sua competência, né? Então, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. Eu trabalhei junto, tive o prazer de trabalhar como secretário, de tê-la como subordinado, e posso atestar a seriedade, a capacidade, a competência. Então, se eventualmente houve qualquer erro mal, expor servidor dessa forma, eu acho que é algo desnecessário. Desnecessário, até porque a gente está falando de seres humanos. Nós vivemos numa cidade pequena, né? As pessoas se conhecem, se relacionam. Eu acho que na ânsia de procurar fazer o seu trabalho, seja para se promover, para se projetar, o que for, não custa respeitar as pessoas no seu lado humano, sobretudo num momento de fragilidade, num momento difícil. É só para justificar o porquê da não votação. Votei a favor de todos os demais requerimentos, mas eu acho que tudo tem limite. Senhor presidente, gostaria de dizer, aproveitando inclusive a presença do senhor prefeito, nós tivemos na semana passada aqui, como inclusive já foi falado, explicado, né, votamos a favor de um parecer jurídico fundamentado, muito bem fundamentado, contrário a um projeto de lei cujo mérito todos, eu mesmo e todos os demais se manifestaram aqui favoráveis, que era em relação a servidores públicos municipais que possam ter as suas férias conciliadas com as férias escolares, né? Servidores pais de deficientes que pudessem ter as férias, fazer com que fossem conciliadas, enfim. Então fica aqui, eu vou estar encaminhando, até sugeri que fosse feita uma moção encaminhando ao Executivo solicitando o envio de projeto dessa natureza. Como não foi, estarei fazendo uma moção e colocando à disposição de todos os vereadores que queiram assinar uma moção de apelo ao Executivo para que envie a essa casa um projeto dessa natureza e que dessa forma possa ser votado, e tenho certeza que será aprovado, e assim a gente não tenha problema de legalidade. Senhores servidores, servidoras presentes nessa casa, eu já disse isso aqui na sessão passada e volto a reafirmar. Vou votar o projeto, como creio que os demais vereadores dessa casa,
que chegou a essa casa, mudando o regime jurídico dos servidores públicos municipais. Somente após analisar cuidadosamente, estudá-lo, ouvir todas as informações. Quero, inclusive, vereadora Ana, que é uma estudiosa do projeto, que está bastante a par, quero contar com vossa ajuda nessa análise, né, para poder entender em todos os seus aspectos, em todos os seus detalhes, e só volto a dizer, o que já disse, só votarei a favor se entender que esse projeto é bom para os servidores e bom para a cidade de Vinhedo. Se não for bom para os servidores e bom para o município, não votarei a favor, não tem porquê. E se tiver incompleto, se nós pudermos melhorá-los com emendas, é ótimo, porque não fazê-lo é nosso papel. E ainda, se não for possível dessa forma, que a gente possa trabalhar junto do Executivo para que o projeto venha completo e claro, porque, a princípio, pela uma explicação inicial que obtivemos, parece ser bastante interessante, e acho que a análise do sindicato também é essa, a mudança de regime. Né? Mas precisamos aprofundar e ter convicção que esse projeto vai, de fato, ser benéfico aos servidores e ao município. Esse é o meu posicionamento. Vereador, meu amigo Macaxeira, conhecemos de longa data, temos uma amizade que vai além do campo político de longa data, e que aqui a convivência foi nos aproximando. Gostaria de me solidarizar com os ataques que Vossa Excelência sofreu. Acho que a discordância de ideias, de opiniões, a crítica política, ela faz parte do processo, e quem está na vida pública sabe que tem que conviver com ela. Mas não pode-se admitir de forma alguma qualquer tipo de discriminação pela origem, pela condição social, né, pelo estado em que se nasceu, pela opção sexual, pela opção religiosa, né, pela opção ideológica. A gente não pode admitir preconceitos ou qualquer tipo de discriminação. O vereador Rodrigo disse aqui a opinião dele, e tenho muitas discordâncias em alguns aspectos com o vereador, inclusive no campo ideológico. O respeito como vereador e como pessoa, tem algumas divergências, mas nisso que ele disse agora eu acho que tenho plena concordância. Independente de qualquer questão política, uma coisa que não podemos admitir é qualquer tipo de preconceito, racismo, discriminação ou xenofobia. E xenofobia, quando a gente fala em xenofobia, não é só entre pessoas que moram em países diferentes, a imigração, mas também dentro do próprio país, em relação a irmãos que vêm de outros estados. E no caso de Vinhedo, como bem disse o vereador Nil, nós temos mais de 9 mil, quase 10 mil nordestinos, sem considerar os descendentes, que daí isso aí mais que dobra. Tanto que essa casa, elaboramos um projeto de lei que criou a Semana, né, da Cultura e das Tradições Nordestinas, justamente para poder homenagear este povo, as suas tradições, né, esse povo que ajudou a construir o país, foi fundamental na construção de Brasília, de São Paulo, da cidade, do estado e da nossa cidade também, né, e que sai das suas origens, dos seus estados, deixando muitas vezes a família, né, isso é muito difícil. Sai por quê? Porque teve necessidade, foi em busca, né, de melhores condições de vida, e então tem que merecer todo o nosso respeito, e não podemos admitir qualquer tipo de discriminação como a que vimos. Então fica aqui minha solidariedade, vereador. Continue trabalhando, agindo de acordo com vossa consciência, que eu acho que é isso que vale. Se existem pessoas recalcadas, pessoas frustradas por não ter conseguido o que Vossa Excelência conseguiu, o problema é da pessoa, né? Vossa Excelência está fazendo o seu trabalho, concorde ou não, porque fez jus a isso, foi votado, como todos nessa casa. Ninguém está aqui de graça, ninguém está aqui à toa. Está porque, de acordo com as regras do jogo, que eram iguais para todos, foram eleitos. Gostaria aqui de fazer um cumprimento à administração municipal por algo divulgado na última semana em relação à reforma que vai ser feita no portal da cidade, não só pela reforma em si, que eu acho que ali é um dos locais assim mais belos, que mais marcam a identidade de Vinhedo, né? É o portal de entrada. Mas, sobretudo, pela forma. Vinhedo, hoje, a gente sabe, Vinhedo, como a maioria dos municípios, tem uma grande escassez de recursos,
né? Não está sobrando dinheiro para obras ou para grandes reformas, e através de uma parceria com a iniciativa privada está viabilizando essa reforma. E digo isso porque eu acho que esse é o caminho utilizar as PPPs, a legislação que regulamenta as parcerias público-privadas, né, de diversas formas. Tem lei que essa casa aprovou também, que fui autor, né, que permite que seja feito parcerias com empresas para reformas, para construção, né, que pode ser utilizada, acho que é uma ferramenta também importante. Eu acho que esse é o caminho, é usar a criatividade, é se mexer, é buscar recursos, né, para fazer aquilo que a cidade precisa e que a gente sabe que, no momento, não há recursos para tudo que a gente gostaria que fosse feito, né? Então, eu acho que é um caminho importante e que isso se estenda, né? A gente está vendo em São Paulo, claro que com muitas críticas, né, muitas por questões político-ideológicas, mas muitas críticas ao prefeito de São Paulo, mas eu concordo com ele nesse aspecto de buscar nas parcerias com empresas uma forma de fazer investimento. E mesmo espaços que são extremamente onerosos para os municípios, né, por que não fazer parcerias e deixar que a iniciativa privada trabalhe, explore e gere um benefício e desonere, né, os municípios em relação a isso? Eu acho que esse é um caminho. É claro que tem o pessoal que tem uma outra linha de pensamento, que acha que o Estado tem que fazer tudo, mas que se esquece que, para ele fazer tudo, ele vai ter que cobrar sempre mais e mais impostos. E esse é o caminho que eu sou totalmente contrário. Eu acho que o Estado brasileiro, ele é pesado, ele é lento, ele é ineficiente e ele é extremamente custoso, né? Vem assim de tempos e tornou-se ainda mais nos últimos governos. Então, eu defendo o caminho inverso. Eu acho que o Estado ele tem que ser rápido, ele tem que ser ágil e tem que agir como regulador dentro da sociedade, equilibrando diferenças, fazendo justiça social. Conselho à parte, vereador. Pois não. Cumprimentá-lo pela lembrança e pela sua fala. Concordo plenamente com o senhor, nobre vereador. E, de fato, é uma nova forma de governar. Precisamos disso. Eu acho até que... isso até mostra também uma credibilidade para com o poder público, né? As empresas participando, e assim deveria ser cada cidadão. Hoje, no âmbito político, infelizmente, o povo depende do Estado, quando deveria ser o contrário, o Estado depender do povo, né? Infelizmente, nem todo mundo pensa desta forma, mas, enfim, eu acho que o projeto e as PPPs são fantásticas. Inclusive, tenho falado muito com o Adriano, o vereador Sandro falou sobre a Represa 2, está se trabalhando nesse sentido também, PPPs, vereador Sandro, e isso é fantástico. Ele bem ressaltou a importância. A nossa Represa 2, por exemplo, é subutilizada e tem um potencial enorme. Então, temos que fazer essa parceria sim, e parabéns ao prefeito por essa ação. E que assim seja, concordo com você, tem que ser em muitos outros lugares dessa forma. Obrigado. Agradeço, vereador. E, de fato, na questão da represa, até iria comentar, o vereador Sandro Rebeca comentou muito bem, é uma das mais belas áreas de Vinhedo, um lugar muito gostoso. Frequento assiduamente com meus filhos. Esse feriado mesmo estive com a minha família lá à tarde, passamos horas muito agradáveis lá, mas, de fato, continua um lugar gostoso, bonito, mas falta uma melhor infraestrutura. Notei, por exemplo, lá, secretário Adriano, né, lá tinha muitas aves, né, tinha pato, galinha, tinha muitos que a criançada gostava de ir lá ver, tudo sumiu tudo. Não sei o que aconteceu, se morreu, se roubaram. O pessoal que pesca lá diz que não se pega mais nada, porque o pessoal vai à noite lá, né, e bate tarrafa, passa a rede, né, não tem mais peixes também. Então, é fato, eu sei que não é por falta de empenho da secretaria do secretário, mas ele trabalha dentro das condições que tem, dos recursos que tem, da estrutura que tem. Então, pode ser realmente um caminho, parcerias com a iniciativa privada para tornar aquele lugar com uma infraestrutura muito melhor, que seja muito melhor aproveitado. E temos outros exemplos, parque municipal, teatro. É claro que isso tem que ser sempre feito com muito cuidado e com muita transparência, levando sempre o interesse público em primeiro plano, né? Isso é claro, em todas as áreas. Fazer um cumprimento também aqui ao superintendente da Sanebave, Danilo Ferraz. Esse final de semana até fui marcado numa postagem sobre falta de água na capela e não sabia o porquê. Questionei o vereador, né, via WhatsApp, que mesmo no final de semana rapidamente respondeu, pude responder ao cidadão colocando a resposta oficial ali do superintendente. A gente sabe que isso é fundamental, ter essa atenção, né, em pelo menos passar a informação, né? O cidadão pode até não gostar dela, discordar, mas informar os porquês, os motivos.
E, por último, quero dizer aqui, senhor presidente, que na função de vereador, se o vereador não tem a capacidade, a competência para elaborar projetos que sejam constitucionais, se não tem um mínimo de habilidade para se relacionar bem com os colegas, para conseguir que os seus vereadores, colegas, aprovem seus projetos, eu acho que está na hora do vereador começar a se preparar um pouco melhor e repensar as suas atitudes. Obrigado, uma boa noite a todos.